Ele é graduado em Educação Física e pastor na Igreja Lagoinha Savassi, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Conferência Ondadura apresenta Pastor Flavinho Marques. Pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia! Dê um sorriso aí bem bonito para essa pessoa que está perto de você. Diga para ela, você está tão bonito hoje. Só não pode falar mentira, beleza? Galera, bom demais estar aqui com vocês na conferência Essência da Onda. Vocês são inspiração para nós ali em Belo Horizonte. Para quem não me conhece, apareceu ali algumas fotos antigas. Sou o pastor Flavinho, sou um dos pastores ali da Igreja Batista da Lagoinha. Nós hoje somos 110 igrejas em Belo Horizonte, uma em cada bairro praticamente. E além de pastorear na sede, os grupos pequenos, graças a Deus, a gente implanta a igreja por meio dos grupos pequenos. Hoje somos uns 2.700 grupos pequenos e Deus tem feito algo sobrenatural lá. E há 1 ano e meio atrás, nessa ideia de implantar igrejas por meio dos grupos pequenos, nós fomos desafiados a abrir uma igreja na região mais boêmia de Belo Horizonte. Uma região com várias boates, com vários bares. E então a gente recebeu esse desafio e alugamos a maior boate lá dessa região e fizemos daquele local uma igreja. E inauguramos no ano de 2014 para 2015, que é a Lagoinha Savassi. Se você não conhece, você pode seguir depois nas suas redes sociais, Lagoinha_Savassi, ou até mesmo no meu Instagram, que é PR Flavinho. Você vai saber mais sobre o nosso projeto. Nosso projeto é um projeto de alcançar tribos, e nós temos um trabalho, por estarmos nessa região bem boêmia, nós temos um trabalho para cuidar de homossexuais, nós temos um trabalho de cultura urbana, a galera que curte o skate, o hip hop, o grafite. A gente tem um trabalho com eles. Temos um trabalho só com atletas, pelo fato de estarmos bem do lado do Minas Tênis Clube. E temos ali também centenas de atletas passando semanalmente. Vamos mandar agora 3 para o Pan-Americano, levando a palavra. Então temos vários projetos, mas funcionamos como uma igreja, com vários times, com vários departamentos. Estamos indo para o 4º culto agora, e graças a Deus, nesse 1 ano e 5 meses que nós existimos, chegamos ali sem nada. Já se passam hoje uma média de uns 1.600 jovens toda semana. Trabalho bem alternativo, bem diferente. A gente não faz questão de mostrar que somos uma igreja, não temos placa de igreja na frente. E, enfim, depois eu vou passar um vídeo amanhã, quando eu estiver pregando, e conto mais na mensagem da essência do evangelismo. Mas hoje eu quero compartilhar com você a essência do propósito. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 6. Quero agradecer aqui o pastor Lipão pela oportunidade, estamos juntos. Atos, capítulo 6. A partir do versículo 1.
A Bíblia diz: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai, estamos aqui nessa tarde, com o coração cheio de vontade de se aproximar do Senhor, de se encher. Por isso, fale conosco, em nome de Jesus. A essência do propósito. Eu comecei o meu ministério aos 17 anos de idade, e de lá para cá, eu tive a oportunidade de ver o propósito da igreja, ou o propósito verdadeiro do Evangelho, mudar um pouco de fase. No decorrer dos anos, talvez você também já teve essa impressão, de perceber que o cristianismo, ele foi de uma forma intensa, muitas vezes deturpado, por meio de algumas pessoas que perderam o verdadeiro propósito do cristianismo. E eu quero que você guarde esse texto aqui em seu coração, Atos capítulo 6, nós vamos chegar nele, mas eu quero construir com você nessa tarde algo para que eu e você possamos sair daqui com o nosso coração alinhado ao coração de Cristo, numa perspectiva verdadeira do propósito da igreja, o porquê nós nascemos, o porquê nós existimos e qual é o nosso papel diante de uma sociedade promíscua. A Escritura Sagrada vai dizer em Marcos capítulo 1, quando Jesus ele passa pelo batismo, a Bíblia diz que quando Jesus sai do batismo, logo depois que ele ouve uma voz do céu dizendo que ele era filho amado e o Senhor, o seu Pai, havia prazer nele, a Escritura vai dizer para nós que Jesus ele passa na beira do mar e ele chama os primeiros discípulos. E a Bíblia vai dizer que aqueles discípulos largaram tudo que eles estavam fazendo e começaram a seguir a Jesus, a seguir o ministério de Jesus. Era o início do ministério prático de Jesus. E sem perder muito tempo, diante desse texto, eu quero trazer uma das coisas que foram deturpadas dentro do cristianismo, perdendo o propósito. A Bíblia vai dizer que os discípulos seguiram a Jesus para que cumprisse o ministério de Jesus e não o ministério deles. Eu acho muito interessante, porque eu e você não fomos chamados para viver o nosso ministério, mas para compartilhar do ministério de Jesus. Eu e você não fomos chamados para compartilhar ou para fazer da nossa pessoa célebre, mas para dar continuidade ao ministério de um Cristo que começou esse ministério há mais de 2000 anos atrás. Talvez esse seja o principal propósito da igreja, em tirar o homem de lado
em tirar a pessoa do homem do centro e voltar a dar continuidade ao ministério de Cristo e viver na centralidade de Jesus Cristo. A centralidade do verdadeiro evangelho. Vamos falar sobre isso amanhã, mas evangelho é a ligação do homem a Deus por meio de Cristo. O evangelho é a boa notícia que consegue ligar o homem a Deus por meio de Cristo, mas não uma notícia ao nosso respeito, mas a respeito daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Só Ele é capaz de ligar a minha vida e a sua a Deus, é somente por meio dEle. Talvez esse seja o primeiro e o mais importante propósito que eu e você precisamos entender. Porque de uma forma muito clara para você e muito sincera, particularmente eu tenho me cansado de ver pessoas querendo tomar o lugar de Jesus. Pessoas buscando título e deixando de buscar a verdadeira glória de Deus. Pessoas querendo ser reconhecidas, pessoas que necessitam de holofotes, mas esquecem que eu e você não nascemos para outra coisa senão para dar continuidade ao ministério de Jesus. Eu me lembro, alguns meses atrás, eu estava pregando no culto do pastor André, no culto Fé, é o maior culto da igreja sede. O culto estava cheio, pessoas em pé, mais de 6.000 pessoas na igreja, uma coisa sobrenatural. E naquele dia, o pastor André não estava, o pastor Márcio me ligou e disse: filho, eu quero que você pregue hoje. Ok, fui pregar. Não era a primeira vez que eu pregava naquele culto, mas aquele dia, numa terça-feira, aconteceu algo especial. Eu tinha pregado uma mensagem muito simples, mas a presença de Deus era palpável naquele lugar, as pessoas estavam quebrantadas, o louvor fluiu abundantemente, algo sobrenatural estava acontecendo naquele lugar. Quando eu terminei a pregação, eu fiz o apelo, mais de 250 pessoas aceitaram Cristo naquela noite. Foi algo sobrenatural, e quando aquele culto acabou, eu ainda extasiado, peguei as minhas coisas e fui descer do púlpito. E havia um homem me esperando atrás de umas pessoas que também estavam me esperando para orar, para conversar ou algo do tipo. E então eu desci do púlpito, eu comecei a orar por um, a ouvir outro. Aí tinha uma senhora, o contexto da sede, da Lagoinha Sede é totalmente diferente do contexto que eu vivo na Lagoinha Savassi, mas eu estava ali para servir aquelas pessoas. Algumas senhoras pedindo oração, algumas pessoas. E então havia um rapaz me esperando. Por fim, eu virei para ele e falei: posso te ajudar? Ele falou: não, pastor, pode terminar de atender e eu quero conversar com você depois. E então eu terminei de atender, logo depois ele chegou, eu falei: o que eu posso te ajudar? Ele: pastor, eu tenho te acompanhado há algum tempo, eu tenho visto que você tem viajado para o Brasil, fora do Brasil, pregando o evangelho, eu tenho visto que Deus tem feito algo sobrenatural na sua vida, e eu promovo pessoas. Eu queria, pastor, muito fazer a sua agenda, eu queria vender as suas pregações, eu queria fazer contato com as igrejas, eu queria fazer o seu cartão, eu queria promover você. Aí foi me dando uma indignação tão grande, mas ainda assim eu tive paciência de ouvi-lo, e eu totalmente calado. Quando ele terminou, eu falei: irmão, deixa eu só te falar uma coisa. Não continua a falar o que você está falando. Eu não nasci para promover o meu ministério, mas para dar continuidade ao ministério de Jesus. E não tem como voltarmos a essa essência do verdadeiro propósito se eu e você não soubermos o nosso lugar, ou porque nós fomos chamados. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15, ele vai dizer que nós vivemos não para nós mesmos.
Esquece, irmão, achando que você nasceu ou que você conheceu a Jesus para você construir algo. Você nasceu para construir algo nele e para ele. Afinal, quando Paulo também escreve aos Romanos no capítulo 11, no verso 36, o que ele diz? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Talvez essa é a principal essência do cristianismo. Entendermos o nosso lugar. Sabermos o porquê fomos chamados. Entendermos que não é possível ou não se pode comercializar algo que ganhamos de graça. Porque ninguém que está aqui nesse auditório morreu por ninguém, nem mesmo ressuscitou ao terceiro dia. Vivemos para a glória de Cristo Jesus. Preste atenção. Jesus, quando ele chama os primeiros discípulos, ainda nessa perícope, nessa história de Jesus chamando os primeiros discípulos, para mim, ele deixa claro a essência do cristianismo, quando você larga tudo para viver o dele, não o pessoal. Mas Jesus, ele continua seguindo o ministério. Ele fazia sinais, ele curava pessoas, ele expulsava demônios, ele fazia tantas coisas. E quanto mais ele fazia, mais ele atraía uma multidão. Mas uma multidão que não tinha a plena certeza de que ele era o Filho de Deus. Afinal, quando ele foi para ser crucificado, essa mesma multidão que disse: crucificam. Foi a mesma multidão que seguia, mas havia uma interrogação se de fato Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas Jesus então vai naquela cruz, ele morre em nosso favor, ele ressuscita ao terceiro dia, e após a sua ressurreição, aquela interrogação, aquela dúvida que havia no coração da multidão e dos discípulos, agora não existia mais. Porque ele havia ressuscitado dentre os mortos, e agora ele estava vivo. Existia agora uma certeza de quem Jesus era, uma certeza da existência de Jesus, que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. É muito interessante porque a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, o livro de Atos, ele começa, o início da igreja só começa depois da certeza de que as pessoas precisavam ter que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. A igreja então inicia, Jesus ressuscita, ele passa mais um tempo, logo depois ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus, a igreja começa com essa certeza. Por isso que Pedro, aquele que havia negado, agora em seu primeiro sermão ele pregava a respeito de alguém que ele viu ressuscitar. Em seu primeiro sermão, milhares de pessoas se convertem, porque a igreja começa com a certeza que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. É diferente, porque a igreja primitiva não falava de um Jesus que estava vivo e morreu, mas a igreja do primeiro século inicia com um Jesus que estava vivo, morreu, mas que agora estava vivo novamente. Diferente dos evangelhos, de um Jesus que estava vivo e morreu. Mas a igreja primitiva, ela pregava numa autoridade de um Jesus que estava morto, mas que agora havia ressuscitado. É diferente. Quando você fala de algo que você conhece, de algo que você viu, com uma certeza no seu coração, é diferente quando você de fato tem um relacionamento com Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, você fala com mais propriedade, porque você fala de alguém que você conhece. A igreja então inicia nesse contexto, no contexto
onde as pessoas ajudavam umas às outras, havia conversões em massa, eles se reuniam, partiam o pão de casa em casa, mas também se reuniam no templo. Mas não bastava a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, não bastava eles pregarem com autoridade, não como os mestres da lei. Deus então envia o seu Espírito Santo. Então une agora a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, com a pessoa do Espírito Santo agora habitando dentro das pessoas, movendo todas as coisas, batizando-os com os dons espirituais. As pessoas agora estavam completamente malucas, apaixonadas pelo Filho de Deus, porque agora, além da certeza, havia a pessoa do Espírito Santo habitando dentro delas. A igreja acontece, explode, a igreja do primeiro século começa a crescer, os sermãos começam a tocar pessoas, pessoas começam a ser batizadas. Você percebe que essa igreja vivia o seu verdadeiro propósito. Eles pregavam com intensidade, eles davam valor ao Espírito Santo, eles não brincavam de ser cristãos. Não existia, como nos dias de hoje, eu e você acumular riquezas dentro das nossas contas. Eles pagavam as suas contas e o restante eles depositavam no altar para suprir a necessidade daqueles que não tinham. Para eles não existia apenas os 10% do dízimo, mas eles entregavam tudo que eles tinham, porque verdadeiramente eles viviam o propósito da igreja. Eu não sei você, mas isso te faz pensar, porque nós sabemos que igreja não são essas 4 paredes mais. Igreja é eu e você. Nós somos a igreja. Partindo dessa ideia de que existe um propósito para a igreja, e que a igreja do primeiro século vivia esse propósito, você consegue refletir a respeito da sua conduta ou do verdadeiro propósito que Deus quer cumprir através de você? A igreja crescia, eles pregavam com autoridade, eles tinham o Espírito Santo, eles pregavam para todos os tipos de pessoas, não existia discriminação, não existia religiosidade. Mas a Escritura Sagrada vai dizer para nós que a partir de Atos capítulo 4, as coisas começam a mudar. Eles de fato são testados se vivem ou se não vivem o propósito pelo qual eles foram chamados. E eu quero citar para vocês, nessa tarde, como que eles foram testados para ver se de fato eles viviam o verdadeiro propósito, a essência do propósito, se eles estavam mergulhados nessa essência, se eles estavam enraizados nessa essência do seu propósito. Porque, ainda que isso aconteceu no primeiro século, não é diferente de hoje. Não é diferente do propósito que Deus tem para mim, para você hoje. Em Atos capítulo 4, a Escritura Sagrada vai dizer que o diabo começa a tentar atrapalhar o verdadeiro propósito da igreja. Existe um propósito, a igreja ela foi chamada para algo, e você sabe muito bem que o diabo ele não consegue ver ninguém em constante crescimento. Ou você acha que ele está super feliz porque a onda tem impactado Joinville e muitas cidades do Brasil. Ou você acha que ele está feliz
por você liderar um pequeno grupo. Ou ele acha que você está feliz em construir uma família, em viver na vontade dele. Não diferente do primeiro século, ele também não se alegrava com o crescimento da igreja. Uma igreja que havia explodido, uma igreja que estava acontecendo salvação em massa. Em Atos capítulo 4, a Escritura vai dizer que o diabo usa da primeira estratégia para impedir o crescimento e mudar o verdadeiro propósito para qual ela foi chamada. E a primeira estratégia que ele usa é a perseguição. A Bíblia vai dizer para nós em Atos capítulo 4 que Pedro e João estavam diante do sinédrio. Preste atenção, não precisa ler. A igreja crescendo, olha comigo a realidade. Os apóstolos pregando, pessoas sendo levantadas, a igreja crescendo, tinham a certeza de que Jesus era o Filho de Deus, tinham o Espírito Santo, pregava-se o verdadeiro evangelho, não comercializava a fé. O diabo então ele começa a perseguir os verdadeiros cristãos. Ele pega Pedro e João e coloca diante do sinédrio, achando ele que por meio da perseguição aqueles cristãos iam abaixar a cabeça diante da perseguição. Mas ele não sabia que aqueles homens eram cheios do Espírito Santo de Deus, eles tinham convicção porque eles foram chamados, e então eles colocam na frente da perseguição e não abaixam a cabeça, não se esmurecem. Eles enfrentam a perseguição, eles vão para cima, eles defendem o cristianismo. Eu estou começando um projeto agora lá na Lagoinha Savassi, começa agora dia 17 de junho, acho que toda terça-feira, eu acho que é dia 17 de junho, às 10h43 da noite, vai chamar Paradoxo. A gente já não tem cara de igreja mesmo, e a gente nem vai divulgar nas redes sociais da igreja, porque a gente não quer crente lá. E esse projeto é simplesmente em defesa do cristianismo. Ele é somente para universitários, para acadêmicos, que recebem várias ideologias dentro das universidades e são perseguidos por alguns professores e não têm argumentos de defender o Filho de Deus. Então nós vamos ter um tema, fé e a razão. O mal a partir da crença de um Deus bom. E nós vamos equipar e forjar os universitários, sendo eles cristãos ou não, mas o papel em defender o cristianismo. Por quê? Porque não diferente da igreja do primeiro século, nós também somos perseguidos. Eu sei que vocês são, talvez mais do que eu. Eu me lembro quando eu tinha inaugurado a igreja Lagoinha Savassi, ela é dentro de uma boate, de uma antiga boate, e então começou a crescer e algo começou a acontecer, e foi então o SBT me entrou em contato comigo, uma repórter, e disse: nós queremos fazer uma matéria. Na época a minha cunhada, irmã da minha esposa, trabalhava no SBT, eu liguei para ela, eu ainda estava na ligação com o repórter, eu peguei meu outro telefone e liguei e falei: Ana, fulano está aqui no telefone comigo, quer fazer uma matéria, qual que é a ideia dessa matéria? E ela disse: não, esse cara é tranquilo, pode deixar fazer a matéria. Então combinei com ele, ele foi domingo na igreja, ele filmou a recepção, a galera recebendo, a galera alternativa chegando, a gente servindo uma água, abraçando as pessoas, recebendo, filmou o louvor, a palavra, eu pregando, filmaram o culto inteiro, e eu passar na segunda-feira, na hora do almoço, para toda Minas Gerais. Na hora que começou a dar 11h30 da manhã,
começaram a chegar umas mensagens no meu celular dizendo que já estava passando a chamada da matéria. E então eu liguei no SBT, e estava passando o esporte, e quando deu propaganda no esporte, começou a chamada, dizendo assim: pastor evangélico faz de tudo para atrair fiéis. E começou a perseguição. Passou a matéria, teve os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Passou uma semana, a Folha de São Paulo entra em contato querendo fazer uma matéria. A matéria do SBT tomou uma repercussão tão grande, e foi para o SBT Brasil, para o Brasil inteiro. Uma semana depois, a Folha de São Paulo entrou em contato, então foi fazer uma matéria. Saiu uma matéria, eu achei particularmente positiva, mas uma revista pegou a matéria que a Folha de São Paulo tinha pegado e colocou na capa do seu jornal, dizendo assim: igreja abre puteiro evangélico. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. A minha cara de preocupação para eles. Se Pedro e João foram perseguidos, e a igreja não deixou de crescer por causa da perseguição, porque de fato eles viviam a essência do propósito. Quanto mais perseguem, mais nós crescemos. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Santo, e que não seria por causa de uma perseguição que eles parariam o que estavam fazendo. O diabo se frustra. Eles viviam um verdadeiro propósito, e nós vamos chegar lá. Mas a Bíblia vai dizer para nós que isso acontece em Atos capítulo 4. E é muito interessante que de Atos capítulo 1 a capítulo 3, você vê a igreja explodindo. Atos capítulo 4, o diabo começa a agir. Os primeiros meses é tudo tão lindo. É igual namoro. Depois você começa a ver os demônios. É tudo lindo. Mas o diabo então, ele vê que por meio da perseguição ele não consegue. E a Bíblia vai dizer para nós agora em Atos capítulo 5, uma outra estratégia que o diabo usa para impedir o meu e o seu crescimento e fazer com que eu e você percamos a essência do propósito da igreja. Atos capítulo 5 vai relatar para nós uma história triste de Ananias e Safira. Verso 1. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte de dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também.
Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram morta, levaram e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Atos capítulo 4, a escritura vai dizer que o diabo usa da perseguição. Ele não encontra sucesso porque havia homens e mulheres cheios do Espírito Santo e eles não esmureceram diante da perseguição. O diabo usa de uma segunda estratégia em Atos capítulo 5, que é a infiltração. Ele não vê sucesso em perseguir de uma forma externa, e ele então usa de pessoas dentro da igreja para despertar o verdadeiro ou a essência do propósito. Ananias e Safira estavam dentro da igreja. Eu me lembro um dia, eu estava pregando, eu estava auxiliando um pastor lá na Lagoinha Sede, e eu estava no altar, no púlpito aqui, na plataforma, e tinha um pastor pregando, e tinha umas irmãs numa salinha de trás, lá no repleplé, na intercessão, e eu ali, quietinho. E então saiu uma irmã da porta, e quando essas irmãs saem da porta, você já viu, né? Vieram, falou: pastor, preciso conversar com você. Eu falei: o que eu posso te ajudar? E ela falou assim: está vendo uma senhora ali? Eu falei: onde? Aí ela contou, ela falou umas 15 fileiras para frente, uma senhora que está com a mão levantada, fazendo esse sinal assim com a mão. Eu falei: estou vendo. E aquela irmã disse assim: pastor, ela é satanista. Eu falei: mas como que você sabe? Eu sou muito racional. Eu falei: mas como que você sabe? E ela disse para mim assim: não, a gente estava orando e o Senhor falou com a gente, que existia uma pessoa dentro da igreja que ela já frequenta, ela é membro, mas ela é satanista. E então a gente pediu o Senhor para nos mostrar. Quando nós saímos para fora da igreja, o Senhor nos mostrou. E então nós fomos até ela. Quando eu cheguei na frente dela, ela disse assim: vocês me descobriram, né? E então aquela irmã veio compartilhar comigo. O diabo, ele usa também de uma estratégia de infiltração. Mas vamos para um exemplo um pouquinho mais simples. Outro dia eu cheguei num culto lá na Savassi, e então eu tenho um departamento que tem umas 80 pessoas lá, que é o time de serviço, que eles servem durante todos os cultos e recepcionam. Existia uma menina até muito bonita, bem arrumada, servindo, mas quando eu olhei para ela, eu falei com ela assim: você não está bem, o que aconteceu? Eu sou muito pastorzão, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de ouvi-las, enfim. E então eu me preocupei com ela, me veio uma compaixão sobre a vida dela. Ela: não, pastor, não quero conversar agora. Eu falei: não, nós vamos conversar agora, deixa essa bandeja aí, senta aqui. Peguei 2 cadeiras lá no fundo da igreja, e eu sentei e ela sentou na minha frente. Falei: o que aconteceu? E ela foi e falou assim: ah, pastor, não queria falar, não quero expor ninguém. Falei: fala. E ela falou: então, pastor, eu tenho me guardado há muito tempo. Há muito tempo eu não me relaciono com homem nenhum, com rapaz nenhum. Mas sábado eu estava aqui no culto, e estava tudo bem, eu estava servindo, teve um momento que eu parei de servir, o culto foi maravilhoso, e a gente estava aqui, e eu fui para casa. Não saí depois do culto, não fui comer nada, eu fui direto para casa. E quando eu troquei a minha roupa, eu coloquei o meu pijama e fui para dormir, eu peguei o meu celular, e quando eu deitei na cama, chegou uma mensagem no meu celular. E a mensagem dizia assim: hoje não consegui prestar atenção em outra coisa senão em você. Você estava tão linda hoje. Ela foi: pastor, meu coração começou a bater. Há muito tempo eu não recebi uma mensagem de um rapaz. E pastor, para piorar a situação,
Eu cliquei na foto dele, ele tinha mandado um WhatsApp, o cara. Ele era tão bonito, tinha olho azul, era um cara alto. Ela disse para mim assim: pastor, eu apaixonei em 30 segundos. Eu olhava assim, eu estava deitado, eu olhava para o teto, eu só via coração. Eu falei: que história ruim que tem nisso, você está com esse semblante por causa disso? Eu falei: quem que é? Então ela me disse, era um rapaz que servia na igreja. Batizado, tudo, menino lá. E eu falei: que bom. E ela falou: pastor, mas não parou por aí. Então eu respondi para ele: obrigado, eu tentei ser o máximo discreto, eu não dei tanta abertura para ele, mas então ele me chamou para sair. Na segunda-feira, então, nós saímos. Pastor, não aconteceu nada, nós fomos comer, a gente só conversou, ele não forçou barra nenhuma, ele não tentou nada, mas quando ele me deixou na porta de casa, eu confesso, pastor, não aguentei, nós nos beijamos. E pastor, posso te falar uma coisa, além de bonito, o cara beija bem. Eu estava apaixonada, pastor. Eu entrei para dentro de casa, pastor, foi só um beijo. Eu falei: começou o trem errado, vamos lá, continua a história. Ela: pastor, eu entrei mais apaixonada ainda. Eu não quis nem parar para conversar com a minha mãe, eu queria ir para o quarto, doido para receber uma segunda mensagem. Eu queria conversar, eu queria beijar ele de novo, eu queria ver ele de novo, eu já estava com saudade. Aí eu falei assim: mas e aí? Não, pastor, aí naquele dia eu deitei. E quando eu deitei, chegou uma mensagem dele para mim assim: e aí, já está deitada? E ela: sim, acabei de deitar. Aí chega uma outra mensagem dele dizendo assim: e você, está com qual roupa? Ela achou a mensagem um pouco estranha, ela não respondeu. Aí ele mandou uma outra mensagem assim, ou melhor, reformulando a pergunta: qual a cor da sua calcinha? Pastor, aquela alegria que estava no meu coração, aquilo, eu não sei explicar o sentimento que eu estava sentindo de nojo dele. E quando eu comecei a sentir tanto nojo dele, chegou um vídeo. E eu carreguei aquele vídeo. E quando eu coloquei o vídeo para passar, era esse rapaz masturbando, completamente nu. Eu não sei o que fazer, pastor. Um safado dentro da igreja. Posso dizer porque eu tratei o caso. O cara estava infiltrado na igreja e eu fui descobrir que ele fazia isso com várias moças, além da que ele já tinha transado. Você acha que o diabo quer que você permaneça numa essência, num verdadeiro propósito? Ele coloca pessoas, ou você acha que todo mundo que está aqui é um anjo? Ou você acha que pelo fato de ser um evangélico, ou de seguir alguma coisa, o diabo, em Atos capítulo 5, ele também usa da infiltração para eu e você perdermos a essência do propósito. Pessoas infiltradas. Pessoas que traz confusão, faz perder a essência, tira o foco de Cristo. Pessoas que misturam, rapazes que defraudam moças, conversam com 10 ao mesmo tempo e dá esperança para as 10. Moças que também defraudam rapazes, que dão esperança, gostam do abraço, mas não decidem. Tudo isso para você perder a essência do propósito. Para eu e você esquecermos para que nós fomos chamados. E nisso, as pessoas se ferem, os casamentos são destruídos,
Eu atendi um casal casado. Eles tinham uns 15 anos de casado. Se você chegasse na frente deles, você falava assim: eles começaram a namorar ontem. Eles beijavam mais do que um casal de namorado que começou em 2 meses. Apaixonados, uma coisa linda. Um casal de dentro da igreja, não é da Savassi, senão vocês acham que lá só tem pecador. Não é de lá. Um casal de dentro da igreja ofereceram eles de fazer sexo de 4. Os 2 casais. Eles não aceitaram, mas continuaram a amizade com esse casal que tinha oferecido. E numa fraqueza espiritual eles aceitaram. Sabe o que aconteceu? Aquela coisa linda da paixão entre aquele casal de 15 anos de casado, acabou o casamento. O esposo, depois do ato, dias depois, ele não conseguia mais deitar com a sua esposa, porque ele tinha lembranças dela transando com um amigo dele. Pessoas infiltradas que faz eu e você perdermos a essência para a qual fomos chamados. Mas não bastava. O diabo, ele não muda as suas estratégias, ele usa da perseguição, ele quebra a cara. Existiam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando ele usa da infiltração, Ananias e Safira começam a mentir, desperta a mentira dentro da igreja. Então eles tinham discernimento, logo os apóstolos identificaram que eles haviam mentido ao Espírito do Senhor. O que acontece? Aquela infiltração acaba por ali. O diabo mais uma vez perde, porque aqueles homens, os apóstolos, viviam no verdadeiro propósito, na essência do propósito. O diabo, não se cansando de entrar por meio da perseguição de Atos capítulo 4, e por meio da infiltração de Atos capítulo 5, a Escritura Sagrada vai dizer em Atos capítulo 6, que ele usa de uma terceira estratégia, que é o texto que eu e você lemos no início da mensagem. Vamos ler de novo. Atos capítulo 6, verso 1 em diante. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bons testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Verso 7. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O diabo usa a perseguição, ele é frustrado. Ele usa a infiltração, ele é frustrado. Ele só é frustrado porque as pessoas viviam na essência do propósito. Mas ele usa de uma terceira estratégia em Atos capítulo 6, no texto que aqui lemos. Ele usa da distração. Então vamos pensar um pouco a respeito desse último ponto. A Bíblia vai dizer que as viúvas começaram a falar mal umas das outras, porque elas não estavam recebendo o alimento diário.
que a igreja dava a elas pelo fato delas serem viúvas. E elas começaram então a falar mal umas das outras, e o diabo usa então dessa distração para deixar de lado a essência do propósito. Mas quando os apóstolos identificaram essa dispersão, essa distração, eles disseram: não é certo negligenciarmos a palavra para alimentarmos as viúvas. Escolham 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo. E então continua o texto. O diabo, ele usou e continua usando de uma terceira estratégia nos dias de hoje para tirar eu e você da verdadeira essência, do propósito pelo qual nós fomos chamados, a distração. Talvez, naquela época, a distração foi a fofoca por meio de não receber um alimento. O que quer dizer isso? Resumindo, a igreja começou a se preocupar mais com a ação social do que com a oração e com a palavra. Irmão, eu quero te falar uma coisa, tem muito crente chato, mas eu quero te falar uma coisa: se tem gente que acha que igreja é para ficar fazendo ação social, vira espírita. Eles fazem isso melhor do que a gente. Eu não estou dizendo que isso não deve ser feito. Eu não estou dizendo que a igreja não tem que fazer ação social. Eu estou dizendo que essa não é a essência. E a Escritura Sagrada vai dizer para nós em Atos capítulo 6, qual a verdadeira essência do propósito da igreja: a palavra e a oração. A Bíblia vai dizer que os apóstolos levantaram, o diabo tentou distraí-los, e os apóstolos disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Mas talvez a distração para nós hoje é outra coisa. Talvez o que tem nos distraído hoje, para muitos, é o WhatsApp. Para outros, é uma faculdade. Para outros, é um namoro. O cara está bem na igreja, o cara está servindo, o cara está cumprindo um verdadeiro propósito para ele. É um cara de oração, o cara tem sede da palavra, o cara chega cedo, é o último a sair, começa a namorar, acabou. Tem gente que você tem que orar, não encontra namorada, Deus não dá namorada para ele. Tem gente que é casamento. Tem gente que é filho, tem gente que não pode ter filho, já devia nascer estéril. Porque a conta de ter filho, o filho toma o lugar de Jesus. É impressionante. Te faço uma pergunta agora. Qual distração o diabo tem usado para você, para que você perca a essência do propósito? Pornografia? Coloca tudo mais importante. Não lidera um pequeno grupo porque eu não tenho tempo, por causa da faculdade, por causa que eu tenho que fazer isso. Não, porque agora não é a hora. O que tem nos distraído? A Bíblia vai dizer que a única forma de vencer as estratégias que o diabo usa para que eu e você percamos a essência, a verdadeira essência do propósito, é se eu e você permanecermos na oração e na palavra. Isso não tem nada a ver com religiosidade, isso tem a ver com essência. Oração em palavra não tem nada a ver em ser bitolado, em ser espiritual demais. Tem a ver em cumprir a essência do cristianismo. Meu irmão, eu tenho um trabalho lá na Lagoinha Savassi que nós atendemos uma média de 100 a 120 homossexuais toda semana que querem sair do homossexualismo. Toda semana.
É uma equipe de 35 pessoas, psicólogos, gente da libertação, várias coisas. Você acha que eu sou doido de mexer com o público que necessita de uma transformação? Eu estou citando um exemplo, não estou dizendo que é só eles que precisam ser transformados, porque o pecado deles é igual ao nosso. Eu simplesmente estou citando um exemplo. Você acha que eu sou doido em trabalhar com públicos igual eu trabalho? Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, nem 30 vezes que eu terminei um culto. E chegava gente chorando no final do culto e falava: pastor, aqui nesse mesmo lugar, aqui mesmo nessa boate, já tinha sido 7 boates aonde nós estamos. Pastor, aqui mesmo, lá naquele cantinho ali, eu não sei quantas carreiras de cocaína eu já cheirei. Pastor, eu já transei com mulher ali, ó, naquele canto ali. E hoje, no mesmo lugar, diante da explanação de um evangelho puro, simples e verdadeiro, eu conhecia Jesus. Por quê? Porque quando você vive na verdadeira essência do propósito pelo qual nós fomos chamados, há transformação. A única forma de permanecermos na essência, orando e conhecendo a Escritura. Deixa eu te perguntar, irmão, quanto tempo você tem se dedicado à Bíblia? O que você sabe da Bíblia? Você sabe por que os reis foram levantados? Por que o Senhor escolheu os juízes? Você sabe por que dos evangelhos? Você sabe que Mateus, ele escreve aos judeus numa perspectiva de Jesus como rei, que Marcos escreve aos romanos numa perspectiva de Jesus como servo, que Lucas escreve aos gregos numa perspectiva de Jesus como homem perfeito, e que João escreve um evangelho universal numa perspectiva do verbo que foi encarnado. Porque se você souber disso, você lê o evangelho com outra ótica. Você sabe por que Paulo escreve as cartas para pessoas e para as igrejas? Porque se você não sabe, irmão, nessa tarde, o Senhor precisa alinhar o coração dele ao seu, para que você viva na essência do propósito. Oração e conhecimento da Escritura. Quanto tempo nós oramos? Quanto tempo nós buscamos a Deus? Eu tomo paulada de todos os tipos aonde nós estamos, mas quando o cara entra lá, ele fala assim: olha, confesso, eu julguei, eu falei mal, eu disse para os meus filhos não entrarem nesse lugar, mas eu estava me enganado, me perdoa, eu quero ficar aqui com vocês. Às vezes vai um pai de um jovem lá, fala: deixa eu ver aonde meu filho está indo, deixa eu ver o que ele está caçando, não está querendo nada, lá é só entretenimento. Irmão, pode ter tudo, a gente pode usar da estratégia que for, a gente usa jogo de luz, as paredes tudo preto, a gente faz evangelismo, final do culto tem pós-culto, tem fogueira, tem marshmallow, tem um monte de coisa que a gente faz. Mas o principal é conduzir o coração das pessoas à essência do cristianismo, conhecimento da palavra e oração. A Bíblia vai dizer no versículo 7, que quando eles levantaram os homens, os 7 homens, um deles Estevão, a Bíblia vai dizer, no último versículo, que quando eles voltaram, não deixaram a distração de Satanás mudar o verdadeiro propósito da igreja. A Bíblia vai dizer, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, porque o diabo tentava, mas os apóstolos continuavam na verdadeira essência do cristianismo. Irmão, a gente pode ser o que for, a gente pode gostar de calça apertada, gostar de alargador, tatuagem, a gente pode gostar de tudo, só não pode faltar na nossa vida palavra e oração.
Quando a gente vive por meio da palavra, na centralidade do Evangelho, com a pessoa de Cristo no centro, tendo intimidade com Ele, irmão, o diabo pode fazer o que for, ele não encontra sucesso. Não encontra. A igreja cresce. A igreja vai por todos os cantos. Não tem jeito. O crescimento, a Bíblia vai dizer para nós o segredo da expansão, o segredo do crescimento pessoal. Você quer ter um casamento bem sucedido? Conhece a palavra e ora. Você quer ter sucesso no seu emprego? Conheça a palavra e ore. Você quer ter sucesso no seu ministério? Você quer crescer? Você quer desenvolver? Você quer ser relevante? Ora e conheça a palavra. Para de ler livro de autoajuda e vai ler a Bíblia. Está cheio de gente querendo ler livro para aguçar o ego, mas não conhece a palavra, a essência do cristianismo, o conhecimento da Escritura, a centralidade do Filho de Deus. Aí a gente começa a querer ficar famoso, a gente fica preocupado com quem que curtiu as nossas fotos no Instagram, a gente todo dia fica olhando quantos seguidores a gente tem, porque perde a verdadeira essência, perde o significado de que ou por que nós nascemos. Por que você nasceu? A Bíblia vai dizer para nós o segredo. A certeza é que você não vive para você mesmo. Você vive para a exaltação do Filho de Deus. E para você falar de alguém, você precisa conhecer esse alguém. Você precisa ter base. Você precisa, irmão. Se a gente combate a religiosidade, todo dia a gente está combatendo, irmão. Você precisa conhecer. Você precisa saber aonde você está pisando. Para que você nasceu? Existe uma essência que ela não pode se perder. Existe uma chama que não pode se apagar. Existe um conhecimento que não pode nos faltar. Ainda que a Bíblia diz que falta, porque o povo perece por falta de conhecimento. Mas não pode faltar para mim, para você que quer viver a essência do propósito. Quantos aqui querem cumprir o propósito de Deus? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Há uns 4 anos atrás eu sofri a maior perseguição da minha vida. Eu posso dizer para você que foi a época que eu mais cresci em toda a minha vida. Talvez você entrou aqui, você é perseguido pela sua própria família. Você é perseguido na universidade. Ou talvez não é a perseguição que tem tentado tirar, ou você perder a essência do propósito, é a infiltração. Você se envolveu com alguém, você se decepcionou com alguém, você se frustrou, você se feriu. Mas talvez você vê que a forma do diabo agir na sua vida é por meio da distração. Você é distraído, você se perde, você está aéreo sob a vontade de Deus. Você está louco para romper, para ir, para acontecer, para ser relevante, mas não vai. Quando você identifica, tem algo te distraindo, tem algo te impedindo. A Bíblia vai dizer que a única forma de vencermos
as estratégias que o diabo tem para que eu e você percamos a essência, é se eu e você permanecer na oração e no conhecimento da Escritura. Não tem nada melhor do que você conversar com alguém que conhece Jesus de verdade. Não tem nada melhor do que você chegar perto de uma pessoa improvável, uma pessoa que você não dá nada para ela é julgada, mas quando você conversa com ela, ela está cheia de vida, ela conhece Jesus, ela ora. Não perde a essência. Existem alguns tipos de pessoas aqui nesse fim de tarde. Existem pessoas que já perderam a essência do propósito há muito tempo. Você já até começou, você tem um chamado, você tem uma vocação, e é legal essa vocação que você tem, mas você não está vivendo ela. Talvez foi por meio da perseguição, ou por meio da infiltração, ou até mesmo por meio da distração. Existem também pessoas aqui nesse fim de tarde que estão até bem em algumas áreas da vida, mas em outras estão completamente sem propósito. Você não sabe. Você não sabe se você começa essa faculdade, esse curso, ou você faz aquilo outro. Ou pode também ter pessoas aqui nesse fim de tarde que essa palavra é simplesmente para que você permaneça na verdadeira essência do propósito meu e seu. Cristo no centro, ministério da palavra e oração. Talvez você está aqui na conferência, mas você vai porque está todo mundo indo, mas você está frio, você está apático, você já não ora há muito tempo, você não sente Deus, você talvez até lidera um pequeno grupo, mas você já não faz com tanta excelência, você não abraça a visão da igreja, você não está junto, ou até mesmo se tornou até um crítico. Mas nesse fim de tarde o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que existe um propósito, o propósito da igreja, e eu e você somos a igreja, e a única forma de continuarmos em constante crescimento é não negociarmos a escritura e a oração. Parece simples, mas é tão importante. Feche os seus olhos. Eu quero que você comece a exaltar Jesus aí no seu lugar, a dizer para Ele o que Ele representa para você, a dizer para Ele qual dessas 3 estratégias o diabo está encontrando espaço para que você perca a essência. Isso, abra a tua boca, vai. Comece a exaltar Jesus, a dizer que você o quer, a dizer que você quer viver na centralidade dEle. Fale para Ele, fale para Ele. Ele está mostrando para você,
se de fato você está cumprindo o propósito, ou se você está permanecendo na essência do propósito. Eu quero dizer para você que isso que você está pensando, Jesus, Ele tem muito mais. Jesus quer cumprir muito mais. Jesus quer te levar além. Jesus quer te levar num nível mais profundo, num conhecimento mais concreto, mais sólido. Ele não quer que você viva na superficialidade. Ele não quer que você viva simplesmente em algo que tem ditado, mas Ele quer que você tenha alicerces. Ele quer dizer para você que a escora, o alicerce da nossa vida, do nosso propósito, da nossa essência, é o conhecimento da Escritura e a oração. As pessoas podem falar que a gente é o que for, elas só não podem falar que nós não conhecemos a palavra e que nós não oramos. Elas podem nos julgar do que for, podem julgar a nossa igreja, pode julgar o nosso estilo de vida, pode julgar a nossa tribo, pode julgar o que for, mas elas não podem encontrar espaço de não termos conhecimento de Jesus por meio da Escritura e tempo de oração. Essa é a essência. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui nessa hora e colocamos o nosso coração em Ti. Colocamos a nossa vida no Senhor. Queremos permanecer na essência, queremos vivê-la, queremos mergulhar nela, queremos enfrentar as perseguições, as infiltrações, e queremos discernir as distrações, porque assim como os apóstolos da igreja do primeiro século venceram, sabemos que o diabo ele usa das mesmas estratégias, mas estamos aqui nesse fim de tarde para dizer ao Senhor que vamos viver e permanecer na essência do propósito que fomos chamados. Estamos aqui como igreja, estamos aqui, Senhor, como pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, para dizer que não vamos negociar o propósito que o Senhor tem para nós. Estamos aqui para dizer ao Senhor que queremos conhecer a cada dia mais a Tua palavra e queremos gastar tempo em relacionamento pessoal com o Senhor. Essa é a nossa oração. A Ti a honra, a glória e todo louvor. Amém. Você pode aplaudir Jesus?